Fala, meus viajantes da nerdice, sejam bem-vindos ao Viagem Nerd. Já que a segunda temporada de Loki chega no próximo dia 5 de outubro, na próxima quinta-feira, eu decidi trazer esse resumão da primeira temporada pra vocês, já que eu tenho certeza que vocês não lembram de absolutamente nada. E pra fazer esse vídeo aqui, eu reassisti a primeira temporada completa e eu vou contar pra vocês, eu não lembrava do quão boa é essa série. Então, sem enrolação, bora lá pra esse resumo. Porém, antes de qualquer coisa, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. A jornada do Loki começa lá em Vingadores Ultimato, quando eles estão tentando recuperar o Tesseract, uma das joias do infinito. Porém, a missão acaba falhando e eles fazem com que o Tesseract vá parar nas mãos do vilão mais amado do MCU, que foge entrando por um portal e vai parar no meio do deserto. Imediatamente, a AVT, a Autoridade de Variância Temporal, aparece e aprisiona ele por cometer crimes contra a linha do tempo sagrada. E é lá que nós conhecemos pela primeira vez a Senhorita Minutos, a guia animada da AVT que nos introduz ao que eles realmente são. Descobrimos que há muito tempo houve uma guerra temporal entre várias linhas do tempo, uma guerra multiversal que quase destruiu tudo. Então surgiram os Guardiões do Tempo, trazendo paz e reorganizando o universo em uma única linha do tempo, a linha do tempo sagrada. E até hoje eles preservam o fluxo do tempo para garantir que o universo não saia do controle novamente. E por isso eles criaram a AVT e seus funcionários para impedir que as variantes destruam a linha do tempo. Após sermos introduzidos ao que é a AVT, nós conhecemos o agente Mobius, que está investigando uma variante que tem causado muitos problemas na linha do tempo, ao qual ele está tendo muita dificuldade de capturar. Loki então é levado para o seu julgamento, onde conhecemos também a juíza Ravonna, responsável por todos os julgamentos dentro da AVT. Loki é considerado culpado e ele seria podado daquela realidade. Mobius intervém para pedir ajuda dele para capturar a outra variante. Após muita insistência, a juíza Ravonna aceita o pedido de Mobius. Mobius leva Loki até a sua sala, onde ele mostra a vida que o Loki deveria ter vivido. Durante a conversa, o deus da trapaça tenta escapar, mas vasculhando o local ele acaba percebendo que está lidando com algo mais poderoso do que ele imagina e acaba desistindo de fugir. Loki volta para a sala de Mobius e vê a sua própria morte contra o Thanos e percebe que não tem para onde ir. Mobius então oferece um acordo para o Loki, no qual Loki deveria ajudar a pegar a variante que assombra a linha do tempo e então teria a sua liberdade. Porém, existe um detalhe que o Mobius ainda não havia contado. Esse criminoso temporal é uma outra variante do Loki. E é por isso que ele precisa da sua ajuda. Lokis pensam como Lokis. Enquanto isso, a variante do Loki segue causando confusão e mata mais alguns agentes da AVT, porém captura um deles. Mobius e Loki vão investigar o local do crime e o Loki é incumbido a analisar e estudar todos os documentos que eles têm sobre essa outra variante para tentar descobrir algo. E por fim, ele acaba descobrindo que Asgard foi destruída junto com o seu povo. E o mais importante é que com isso ele descobre que a variante está se escondendo em Apocalipse. Isso porque os Apocalipses escondem variâncias temporais, já que tudo ali será destruído independente do que seja feito. Ligando algumas pistas deixadas pela variante, eles descobrem que ele está escondido em um apocalipse que ocorre em 2050. Loki, Mobius e outros agentes da AVT vão até o local investigar. Lá eles encontram a agente D20 que havia sido sequestrada pela variante. Durante a missão, a variante consegue dominar a agente D15 que está cuidando do Loki. Com isso, o Loki se separa da AVT e encontra a variante e propõe que eles trabalhem juntos para derrubar os Guardiões do Tempo. Ele recusa a proposta de Loki, porém eles ficam cara a cara e descobrimos finalmente quem está por trás disso. E não era ele, mas sim ela, uma versão feminina do Loki. Loki descobre então que tudo o que estava acontecendo ali era uma armadilha. A variante coloca o seu plano em ação e causa várias explosões na linha do tempo sagrada, gerando diversos eventos nexos. Ela aproveita que os agentes da AVT estão distraídos tentando consertar as ramificações na linha do tempo e invade a AVT através de um portal, porém o Loki vai atrás dela. Chegando na AVT, ela vai direto ao encontro dos Guardiões do Tempo para matá-los. Em uma luta generalizada, ela e o Loki se desentendem e acabam tendo que fugir para um outro lugar, e sem querer vão parar em um outro apocalipse, em uma lua chamada Lamentis 1 em 2077. Eles acabam não conseguindo
conseguindo fugir de lá porque acabou a bateria do Temp Pad, o objeto que eles usam para poder viajar entre os tempos. Ao se aproximarem um pouco mais, descobrimos que o nome da variante não é Loki, mas Sylvie. Eles dois então se unem em uma missão para recarregar o objeto e sair de lá antes que a lua exploda. E essa jornada se torna um episódio de autoconhecimento do Deus da Mentira, com diálogos sobre amor e, claro, com muita pancadaria. Durante o conflito, o Tempad acaba quebrando e eles têm que descobrir uma nova forma de sair dali. Sylvie então conta para o Loki que todos da AVT não foram criados pelos Guardiões e que são apenas variantes que estão sendo usadas por eles. E ela descobriu tudo isso acessando as memórias da agente C20 que ela havia sequestrado. Por fim, a fuga deles de Lamentis acaba dando completamente errado. E prestes a morrer, Loki e Sylvie começam a ter sentimentos e compaixão um pelo outro, o que causa um evento Nexus nunca visto antes na linha do tempo. E é dessa forma que o Mobius consegue encontrá-los e prendê-los antes de morrerem. Durante o interrogatório, Loki conta toda a verdade para o Mobius, que finge não acreditar, mas fica extremamente desconfiado. Então ele decide roubar o Tempad da Ravonna para descobrir toda a verdade. Uma vez que ele descobre que o Loki não estava mentindo, eles se unem para acabar com a AVT. A juíza Ravonna percebe o que está acontecendo e antes que eles pudessem fazer alguma coisa, ela poda o Mobius. Enquanto isso, na outra sala de interrogatório, a agente B15, desconfiada de toda a situação, pois havia visto a sua vida anterior após ser controlada pela Sylvie, decide ajudar os dois a fugir dali. Então Loki e Sylvie são levados para os Guardiões do Tempo para terem seus julgamentos e serem podados na frente deles. Prestes a morrer, a B15 aparece de surpresa para ajudá-los e começa uma luta entre todos eles, até que finalmente a Sylvie consegue arrancar a cabeça do principal Guardião do Tempo. Eles descobrem então que tudo era uma mentira, eram apenas androides criados por alguém fingindo ser os Guardiões do Tempo. Sem saber o que fazer, Loki diz para Sylvie que eles vão conseguir descobrir tudo junto e prestes a se declarar, a Ravonna se levanta e poda o Loki. Sylvie consegue imobilizar a Ravonna e interroga ela para contar toda a verdade. Porém, obviamente, a Ravonna apenas finge ajudar a Sylvie e encurrala ela para matá-la. Sylvie consegue roubar o Tempad e poda a si mesmo na esperança de ir para o lugar onde o Loki está. Descobrimos então que quando alguém é podado não é realmente morto, mas sim enviado para o fim dos tempos, uma linha que não pode ser afetada, e onde as pessoas são enviadas para serem devoradas e mortas por Alioth, uma tempestade viva que devora matéria e energia. Voltamos para o Loki, onde conhecemos as dezenas de variantes do Deus da Mentira, que não por coincidência atraem umas às outras na busca de serem os reis daquele lugar. Em meio a toda a confusão, o Loki clássico, o Kid Loki e o Loki Crocodilo junto com o Loki fogem daquele lugar. Quando Sylvie finalmente aparece, ela vai parar praticamente dentro da tempestade, onde é salva por Mobius dirigindo um carro pelo fim dos tempos. Mobius e Sylvie acabam encontrando Loki e suas variantes. Eles bolam um plano para conseguir sair dali que envolve passar por Alioth, indo além do fim dos tempos e encontrar o grande arquiteto por trás de tudo isso. Enquanto isso, na AVT, a Ravonna, desesperada pela verdade, pois ela também não sabe tudo, pede para a Senhorita Minutos todos os arquivos sobre o fim dos tempos. Voltamos para o Loki e Sylvie, que se aproximam ainda mais, porém com uma leve tensão, na desconfiança de um trair o outro no fim das contas, afinal eles são Lokis. Antes de colocar o plano em ação, eles entregam o Temp Pad para o Mobius sair de lá, e reconhecendo o quanto ficaram próximos, ele e o Loki finalmente se entregam à sua amizade. Loki e Sylvie então colocam o seu plano em ação. Usando o poder de controlar a mente, ela tenta controlar a criatura para removê-la do caminho. Vendo que não teria tempo suficiente para conseguir fazer o plano ser um sucesso, é nesse momento que vemos uma das cenas mais espetaculares da série. O Loki clássico projeta uma Asgard inteira para distrair a criatura para que o Loki e Sylvie consigam chegar ao seu destino. Então, unindo forças para conseguir controlar a criatura, enfim, Loki e Sylvie encontram o lugar onde está a pessoa que está por trás de tudo isso. É apenas um castelo, uma cidadela no fim dos tempos. Ao entrarem no local, descobrimos que a Senhorita Minutos sabia de absolutamente tudo e estava de olho em todas as coisas que estavam acontecendo. Ela faz uma proposta para que os dois sejam reinseridos na linha do tempo, da forma que eles sempre sonharam, porém eles recusam a oferta. Com isso, a Senhorita Minutos volta para a Ravonna e entrega um documento para ela, mas não o que ela pediu. Mobius, que havia voltado para a AVT, bola um plano junto com a D15 para mostrar aos agentes que a Ravonna está mentindo, e mostram para eles uma variante dela em 2018. Mobius vai ao encontro de Ravonna, que acabam discutindo, e ela desaparece por um portal sem sabermos para onde vai. Voltamos para Sylvie e Loki, que seguem em frente
frente com seu objetivo. Então eles finalmente encontram e conhecem o responsável por tudo isso, aquele que permanece, conhecido como Kang. Ele sabia absolutamente de tudo e estava pavimentando o caminho dos dois até ali. Porém, ele decide contar toda a verdade. Há muito tempo atrás, antes da AVT, uma variante do Kang que vivia na Terra no século 31 era um cientista brilhante e descobriu que existiam outros universos. Ao mesmo tempo, outros Kangs em outras linhas do tempo descobriram a mesma coisa. E por um breve momento eles tiveram paz. Eles trocavam conhecimento, tecnologia para ajudar a aprimorar todos os universos. Porém, nem todos eles queriam a liberdade e a paz. Algumas variantes acreditavam que outras realidades eram apenas novas terras para conquistar. Então, houve uma grande guerra multiversal entre os Kangs protegendo as suas terras e outros querendo conquistá-las, e isso quase acabou com tudo. Em busca de uma solução, ele encontrou a Lyoth, uma criatura capaz de consumir o espaço e o tempo. Ele aprendeu a dominá-la e com isso ele encerrou a guerra multiversal. Após isso, ele isolou a linha do tempo e criou a AVT e os Guardiões para poder impedir que houvessem novas ramificações e evitar que o universo corresse o risco de acabar outra vez. Com a verdade vindo à tona, ele oferece o seu próprio trabalho a Loki e a Sylvie. Ele se aposentaria e a partir dali eles controlariam a linha do tempo sagrada. E mesmo pavimentando o caminho dos dois, a partir dali ele não sabia mais o que iria acontecer. Sylvie estava disposta a matá-lo, porém o Loki não. Ele acreditava que tudo era verdade e se matassem ele seria o fim do mundo. Sylvie, se sentindo traída, começa uma luta contra o Loki. Durante o confronto, o Loki tenta convencê-la a parar. Por fim, a Sylvie finge desistir e beija o Loki. E no mesmo instante, o empurra de volta para a AVT. Finalmente, sozinha com o Kang, ela decide enfiar uma faca em seu peito e matá-lo, terminando assim o seu glorioso propósito. Ao mesmo tempo em que todas as linhas do tempo se ramificam em um novo caos multiversal. Loki, em busca de reparar os erros, corre ao encontro de Mobius. Porém, tem algo errado. Ao encontrar o Mobius, ele não o reconhece. E para sua surpresa, dentro da AVT, ele vê uma estátua do Kang, provavelmente em uma nova realidade em que ele domina aquele universo. Vemos Loki pela última vez junto de Mobius na cena pós-créditos de Homem-Formiga Quantumania, onde eles encontram o Victor Timely, uma variante do Kang. Então é isso, o Deus da Mentira retorna no dia 5 de outubro e eu vejo vocês lá.